A noite foi de homenagens na Câmara de Vereadores de Itaió. A sessão solene realizada na noite de segunda-feira, dia 18, relembrou e reverenciou os vereadores que fizeram parte da 10ª legislatura, que compreendeu a segunda metade da década de 1980. A cerimônia fez parte da Semana da Família, que é realizada todos os anos no mês de agosto. Esta foi a primeira sessão de homenagens para legislaturas anteriores, que contou com representantes ou familiares de todos os ex-vereadores. Ao todo, foram homenageados os 12 ex-vereadores da época: Antônio Venturi, Bruno Blanc, Erna Heydrich, Guilherme Vogel, Lothar Varros Júnior, Luiz Vale, Manuel Correia de Negreiros, Moacir Wenning, Osni Ozan, Pedro André da Silva, Ricardo Lisenberg e Teobaldo Menel. A solenidade também homenageou o ex-prefeito João Machado da Silva e o ex-vice-prefeito Lino João Delantônio. Na sessão, 3 ex-vereadores estiveram presentes: Guilherme Vogel, Lothar Varros Júnior e Teobaldo Menel. O atual prefeito Aristides Eloy Valentini lembrou o momento vivido na época em que a 10ª legislatura atuou em Itaió. É uma homenagem muito importante, é uma homenagem que valoriza o trabalho de quem fez muito para o nosso município. Essa 10ª legislatura, um momento muito difícil dessa 10ª legislatura, porque na época foram 6 anos de governo, uma legislatura que marcou muito. Por quê? Em 83 e 84 houve as 2 grandes enchentes no nosso município. Então, 83 foi uma enchente que ninguém estava preparado, então devastou a nossa cidade. Foi um caos naquele momento. Mas, felizmente, com o trabalho das pessoas, com o envolvimento do prefeito, do vice, de todos os vereadores, Itaió ergueu novamente. No ano seguinte houve nova enchente, então aí as coisas foram também se complicando, mas lutaram muito para prosperar, para poder desenvolver o nosso município. Então é uma legislatura que trabalhou muito, ficou marcada pelo trabalho, pela garra, determinação e pela grande vontade. Então hoje a homenagem é justa, as que estão ali, hoje estavam aqui presentes, vivos, vamos dizer, o Guilherme Vogel, o Lothar Varros e Teobaldo Menel, os três vereadores que na época eram vereadores, estão vivos hoje, estavam aqui presentes, pela graça, estavam aqui. E também na parte do executivo, o vice, o professor Lino, estando aqui também hoje presente, falou muito bonito na sessão, e o João Machado, que era o prefeito na época. Então nós temos que agradecer muito, uma homenagem feita aos familiares, uma homenagem justa, ela vem se repetindo ano a ano junto à Câmara de Vereadores, uma iniciativa muito importante que valoriza quem fez história no nosso município. Então são pessoas que deixaram a sua marca, o seu legado, aquilo que melhor puderam fazer para o nosso município. E o recado do professor Lino nos mostrou que juntos devemos trabalhar e construir o nosso município para as pessoas que virão no futuro e deixar uma história bem construída, uma história sólida, uma história onde que juntos podemos fazer a diferença e construir nossa cidade da melhor forma. O ex-vice-prefeito, que já havia sido também vereador e posteriormente foi novamente vice-prefeito e também prefeito, falou sobre as situações que a nova geração política não deve repetir. Olha, representa alguma coisa de útil, necessário às vezes para incrementar as novas gerações, a ter uma visão melhor da política, a respeitar melhor os cidadãos que fazem parte do município. E eu hoje, por exemplo, citei que um prefeito, quando ganhou a eleição, disse: ressuscitei, porque no dia que ele perdeu uma eleição, fizeram o enterro dele. São essas coisas que devem acabar nos municípios, porque não levam a nada, só briga e atraso. Eu acho que é bom para incentivar o progresso e não o negacionismo. Olha, a política é uma arma de vários gumes. Eu percebi os momentos mais difíceis na política como momentos alegres, felizes. Fui uma vez, era prefeito do município, ainda hoje estou procurando onde está o dinheiro que eu roubei, não sei. Mas, afinal, perdi a eleição por causa disso, e não só por causa disso, mas
foi bom para mim, porque a gente aprendeu outras coisas que valem muito mais do que ficar ali em coisas mesquinhas que não servem para nada. Lothar Varros Júnior lembrou os debates e as divergências que haviam até mesmo dentro da própria oposição, a qual ele fazia parte naquela época. Olha, muito me tem honrado o convite que o Vanderlei fez. Vanderlei, um dos meus ex-alunos, dava aula no Colégio Gisberto de contabilidade e tal. Então, um trabalho que me alegra ter feito no passado aqui em Taió. Hoje eu resido em Rio do Sul, mas o legado ficou, os amigos ficaram, e eu vejo que a boa política ela deve ser praticada. Eu tinha uma visão, na época já, eu era partido da oposição ao João Machado da Silva, até contei para o professor Lino agora um fato interessante. O líder do meu partido, para não chocar, não vou falar quem era na época, quando eu fui à tribuna e disse assim, eu quero homenagear e parabenizar o prefeito João Machado da Silva por tal obra. O líder, ele espumejou, pulava quase meio metro de altura, eu vou deixar de ser líder do meu partido nessa Câmara. Eu disse, então pode deixar que eu aceito. Só para ilustrar, eu vejo que a boa política, ela deve estar acima dos partidos. Partidos até na época da eleição, depois é o objetivo comum, né? Olha, pegando o gancho naquilo que o professor Lino falou ali, eu vejo que isso está faltando muito na política, na boa política. É você ter a seriedade e a coragem de defender valores, princípios e não defender o seu bolso em primeiro lugar. Está lá no STF, a maioria dos senadores enrolados não consegue decidir a verdade, colocar as coisas a limpo. Por quê? Porque estão com o rabo preso em um monte de processos. Então, que não chegue nesse ponto. E nós, como eleitores, acho que nós devemos pensar antes de votar alguém, saber se essa pessoa, primeiro, não está já com o nome sujo na política, e segundo, como é que ele vai fazer depois. Essa é a minha mensagem principal para os jovens e para aqueles que estão na política e vão entrar na política. E observar os princípios que o nosso Criador quer que a gente faz. Irmão de todo mundo, ajudar todo mundo em primeiro lugar e não ver o seu próprio interesse em primeiro lugar. E o atual presidente Jaci Delis reforçou a lembrança do empenho da 10ª legislatura, que passou por um momento conturbado, onde enfrentou as 2 maiores enchentes até então, além do cenário político instável que o Brasil vivia. É uma grande honraria, né, estar presidindo a Câmara nessa homenagem por ter tais pessoas tão importantes ao nosso município, né? Como eu falei na tribuna, a importância que teve essa 10ª legislatura, né? 2 enchentes, diretas já, a nova Constituição de 88. Então, foi um povo que trabalhou demais da conta num tempo que a insegurança, que, né, vinha se debatendo muita coisa, o militarismo, a socialismo. Então, hoje a gente tem um cenário um tanto quanto mais democrático, digamos assim, um tempo mais hábil, né, da democracia. A gente, infelizmente, tem alguns problemas lá em cima, a gente sabe, mas não precisamos combater ferro com ferro, mas sim trazer, como o seu Lino disse, uma palavra, né, que foi muito bem dita através dele, de que a gente possa prosperar em tempos de dificuldade. Tempos difíceis, homens fortes, né? Tempos fáceis, homens fracos. Então, a gente precisa ser lapidado a fogo para que a gente possa ser cada vez melhor e maior dentro da nossa sociedade. É um debate muito dinâmico, né? Tem mudado muito a nossa Câmara de Vereadores, tem pautado, na verdade, e isso é uma coisa que eu vou bater sempre na mesa, que a gente possa, sim, ser vereador de oposição ou de situação, mas que a gente possa buscar o que é melhor para Taió. Indiferente da sigla partidária, a gente tem que trabalhar, talvez, até por aquele que te ofendeu, mas se ele for munícipe, nós vamos ter que trabalhar junto para atender aquela pessoa também.